Entrevista. Conosco, então, o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Brin. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Paulo, os ouvintes. Bom dia. Secretário, hoje, antes dessa retomada, né, dos nossos equipamentos, como é que está se acompanhando a questão da qualidade do ar em Porto Alegre? Então, a competência, né, para medição, monitoramento e disponibilização dessas informações da qualidade do ar, de acordo com as diversas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, agora, recentemente, até em 2024, teve uma legislação, né, federal especificamente para isso, do Estado do Rio Grande do Sul e da União. O Estado tem, né, medidores na região metropolitana que atendem, né, a cidade de Porto Alegre, e eles vêm fazendo essa informação, emitindo esses boletins. No entanto, Porto Alegre, identificando isso já como prioridade, importância, antes mesmo desses eventos das queimadas, a gente já tinha anunciado ainda em 2023, na COP em Dubai, a contratação desse serviço para a cidade de Porto Alegre no primeiro semestre de 2024. Com as enchentes, inundações, enfim, toda a prioridade, o orçamento do município tendo que se reorganizar rapidamente para atender essa emergência climática, também a gente acabou postergando um pouquinho mais essa contratação e por isso lançamos então, publicamos ontem um edital aí de pregão para contratar esses 6 aparelhos, né, 5 fixos e 1 móvel, para a gente ter em tempo real, independente da medição e do aparelho do estado, da localização, talvez da falta de precisão, para que a gente possa ter a evolução, né, desses gases poluentes, porque a gente fez o inventário de gases, Sabrina e Paulo, de efeito estufa da cidade, que é um desafio urbano do planeta como um todo, e eu acho que agora, mais do que nunca, Porto Alegre tem, né, muito presente essa pauta, especialmente em função das inundações. Então, a gente fez o inventário de gases lá em 2021, depois, em 22, 23, a gente elaborou o estudo de risco e vulnerabilidade da cidade, identificamos os principais riscos, né, climáticos, que aí um deles é a inundação, e tivemos e vivemos, né, recentemente isso. Por isso, acabamos que priorizando muitas ações aí para atender as questões da inundação, constituímos o escritório aí de reconstrução e adaptação, recentemente fizemos anúncio aí de sistema de alerta e monitoramento de quantidade de chuva e de arroz. E agora estamos, então, lançando aí o edital de pregão para contratar esse serviço, né? Não só a compra dos aparelhos, mas efetivamente o serviço, para que a gente tenha, né, também, vamos dizer assim, uma manutenção, mais assertividade nos relatórios, na publicização dessa informação para a população. Secretário, e pela medição, pelo controle desses equipamentos do Estado, o que tem chego de fato para vocês da Prefeitura de Porto Alegre quanto à qualidade do ar aqui na capital? É tão ruim ou pior quanto as informações que a gente recebe? Assim, acompanhando um pouco essas medições do Estado, os boletins, né, acabam sendo diários, às vezes oscilam de um dia para o outro, mas existe uma condição equilibrada. Em alguns dias, né, a gente teve a situação bastante piorada, mas claro que, por isso, a necessidade, a importância de a gente ter um controle mais assertivo aqui em Porto Alegre mesmo. Essa contratação vem, né, a contribuir, vamos dizer assim, para a evolução, não só em função das queimadas, desse risco que eu comentei aí, climático de Porto Alegre, que é os períodos, as ondas de calor, né, consequentemente, isso acontece no Brasil como um todo, em função das ondas de calor, a gente tem uma grande probabilidade de evolução nas queimadas e, consequentemente, na poluição, mas não só, né, a poluição decorrente aí das queimadas, mas do próprio trânsito, né? É importante ressaltar, por exemplo, a gente estava observando que os medidores, esses que tem no estado, eles são para alguns poluentes, né? E, efetivamente, esse poluente que a gente está falando, material particulado, PM2.5, o nome, vamos dizer assim, técnico para esse tipo de poluente, só é medido lá em Triunfo,
Então está muito próximo lá, a área industrial, vamos dizer assim, pode eventualmente haver alguma distorção até efetivamente chegar em Porto Alegre, né, a medição dessa qualidade a partir daquele medidor lá de Triunfo. Mas pelas informações que eles estão nos passando, né, de certa forma razoável, em alguns pontos, né, uns dias, como a gente acompanhou aí a evolução da fumaça, mais crítico, e houveram, né, inúmeras recomendações aí da saúde pública, mas agora a gente pensa em ser mais assertivo e ter, assim, estruturado, né, e não depender do Estado e da União para poder acompanhar também as nossas políticas públicas, né, nessa área. Exatamente o que eu queria lhe perguntar, secretário. Estamos aqui com então, uma previsão do pregão eletrônico marcado para o dia 3 de outubro. Efetivamente, quando vocês consideram que podemos ter medidores em funcionamento e que tipo de tomada de decisão vai ser impactada, né? Ontem ainda conversávamos aqui com o climatologista, que é referência mundial, Carlos Nobre, falando e confirmando de que não mudando nada muito rapidamente, o que seria quase mágica, considerando o tempo de transição, quantas COPs já passamos sem que o cenário se alterasse significativamente, os eventos extremos, climáticos extremos, tendem a realmente se confirmar, né? E o Rio Grande do Sul já conhece bem isso. Então, assim, quando efetivamente devemos ter os medidores de qualidade do ar em funcionamento e como é que a Prefeitura pretende usar estes dados? Tanto na construção de políticas públicas, mas talvez também em contrapartidas com novos empreendimentos, com o crescimento da cidade. Então, né, a gente tem expectativa agora, vencido essa burocracia legal, vamos dizer assim, para contratação, tem o prazo, né, de 10 dias aí do pregão, apresentação de propostas, depois um prazo aí de formalização de documentos, né, confirmações, aí efetivamente o contrato, e a gente tem expectativa aí definindo também esses pontos, né, que vão ser fixados esses medidores. A gente tem expectativa que até o final do ano eles já estejam instalados e funcionando. E, efetivamente, eles vão ser parâmetro para a gente também acompanhar a evolução das políticas públicas. Por quê? Porto Alegre vem, inclusive, todos os convidados, dia 26, a gente apresenta o relatório final do Plano de Ação Climática da cidade de Porto Alegre. Ou seja, né, todo aquele nosso planejamento para a gente zerar as emissões de gases até 2050, que é um compromisso que assumimos ainda em 2021 na COP, e reduzir pela metade as emissões até 2030, um desafio gigantesco que envolve diversas ações no sentido de mitigar, reduzir emissões, né? A partir do inventário, então, a gente identificou quais são os principais fontes poluentes de Porto Alegre, lá em 2021, por exemplo, transporte 67%, depois a gente tem 23% de fonte estacionária, que é o nosso dia a dia, energia, né? O poluente da nossa casa, do nosso dia a dia mesmo. A gente tem o resíduo também como contribuinte aí para a poluição de Porto Alegre, e a partir desse inventário, então, que nós estamos desenvolvendo diversas ações, como, por exemplo, criamos a certificação sustentável para novas edificações, já certificamos mais 150, dando incentivo e desconto de IPTU, incentivo urbanístico para aquelas novas edificações, por exemplo, que mitiguem esses gases poluentes, que façam o recolhimento da água da chuva, que tenham painel fotovoltaico, né? A energia solar para consumir menos energia. Então, tudo isso vai criando uma condição, por exemplo, na certificação, a gente já plantou também mais de 15 mil árvores, recuperamos o viveiro, investimos mais de 40 milhões de reais nesses últimos anos aí na qualificação das áreas verdes, pela importância que tem a árvore na captação do gás carbônico que iria para a atmosfera, né? Então, ela mitiga e, ao mesmo tempo, ela reduz a temperatura, né? Então, ou seja, ataca um outro efeito das mudanças climáticas, que é a redução da temperatura. Só para... Então, em resumo... Oi, desculpa. Para pegar esse ponto... Não pegar esse ponto, secretário, que o senhor falou das certificações, elas são feitas hoje também para as residências ou só para os empreendimentos imobiliários maiores ou empresariais? Como é que está sendo esse caminhamento? Se ele precisa de solicitação? Sim, existe um formulário, né, a ser submetido à análise com uma série de documentos e comprovações e responsabilidade técnica para emitir essa certificação, mas é para todo e qualquer empreendimento, novo ou usado, casa, hospital, né, universidade ou empreendimento residencial.
E ele tem os incentivos, por exemplo, especialmente para os usados, que é o percentual de desconto no IPTU, até 10% de desconto no IPTU, aqueles que se certificarem, né? E para os novos, por exemplo, a gente tem o incentivo da possibilidade, aí falando mais do residencial, de acréscimo de até 20% na altura. Ou seja, acaba que sendo interessante para os novos, porque paga a conta desse investimento na qualificação. E aí, claro, para tu ter a certificação tem uma série de requisitos a ser atendidos, são vários itens que são pontuáveis, né? Como a dimensão da água, do resíduo, da redução das emissões, do plantio da vegetação nativa, que tem uma importância, né, para o sistema ambiental. Ao fim e ao cabo, tem sido muito exitoso assim, essa certificação que a gente inovou, criou aqui em Porto Alegre, que hoje já certificamos mais de 150, todas as novas e muitos usados, os condomínios mesmo, acabam aqui procurando, né, para ter o desconto aí do IPTU. E nisso a gente vai construindo uma cidade, né, mais sustentável, com menos emissões, menos calor. Eu pontuei, assim, parei para a gente pegar especificamente esse ponto exatamente para que as pessoas que estão ouvindo também percebam o seu protagonismo, né, na construção de uma cidade mais sustentável. Secretário Germano Brem, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, obrigada pela participação aqui no Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. Obrigado, sempre uma alegria falar de um tema tão importante que temos que envolver, de fato, como tu disse, toda a sociedade, cada um fazendo a sua parte aí, a gente vai mudar essa realidade, reduzir emissões e preparar, né, com tudo que tem acontecido em Porto Alegre, se preparar, estar mais forte e resiliente para tudo que está por vir aí. Um grande abraço. Muito obrigada, voltaremos a conversar com certeza.